legal é que ele relançou e não foi no cinema. Isso foi legal, porque o cinema tá fechado, então não ia ter como assistir, né? Então acho que até por isso que ele não lançou no cinema. E aí eu fiquei pensando, mas será que com a pandemia o cinema vai falir? Porque não tem cinema, né? Como é que vai ir, né? É proibido ir no cinema agora, basicamente, né? Então será que o cinema vai falir? Mas aí eu pensei de novo. Aí eu fiquei pensando, refletindo sobre isso. Sim, tem várias reflexões importantes, né? Então eu fiquei refletindo se o cinema ia falir ou não, se o streaming ia ganhar do cinema. Aí eu falei, não, o cinema não vai falir. Eu descobri. Por quê? Porque quando a gente vai no cinema, você basicamente não tá vendo só o dia. Você não tá só vendo o filme ali numa tela grande, ou na IMAX, né? Naquela tela maior zona, no escuro. Não, no cinema você tá em imersão ali no cinema. Quando você vai no cinema, você planeja o seu dia. Basicamente, o seu dia é isso. Você fala, nesse sábado eu vou no cinema. Eu não sei se vocês são assim, mas quando eu vou é assim. E é legal porque você planeja, você vê como é que você vai, você vê que filme você vai assistir, você vê se o filme vale a pena assistir antes, porque tem que pagar. E é muito legal. E na hora, olha só, a tela é grande, a sala tá escura, tá todo mundo assistindo a mesma coisa, e você tem um momento de imersão quase total naquele filme. E ainda, seu celular está desligado. Quando você assiste um filme em casa, no streaming, você está fazendo várias coisas. Você está assistindo o filme, você está respondendo o celular, você está conversando com alguém, você está jogando, você está lendo um livro, tudo ao mesmo tempo. No final você nem assiste o filme muitas vezes, aí você fala, acho que eu não vou mais ver não. Então, eu acho que por isso o cinema não vai perder para as plataformas de streaming. E se você acha isso também, você pode colocar no chat, sim, eu acho, ou não. Mas por que eu lembrei disso, né? Porque eu estava lembrando como que isso é marcante na gente, né? E o cinema é marcante. Aí eu fiquei pensando. Eu lembro de todas as vezes que eu fui no cinema. Olha que incrível. Todas as vezes que eu fui, eu lembro. Eu lembro de em 2008, quando eu fui no cinema, assistir Homem de Ferro. Eu lembro que eu fui com a minha mãe. Eu lembro que eu fiquei falando pra minha mãe, mãe, eu quero ver Homem de Ferro. Aí a gente foi, e aí não dava nem pra ir de carro. Eu lembro que a minha mãe não queria ir, e no final ela foi pra gente poder assistir o filme. Eu lembro daquele dia completo hoje. Eu lembro de quando eu fui assistir Shark Boy e Lava Girl em 2005. Então, é incrível como o cinema faz a gente lembrar de todos os filmes que a gente foi ver. Mas para a gente adicionar um pouco mais isso, nessa imersão que o cinema causa, a gente vai ver algumas escrituras hoje que vão se relacionar com isso. Por isso, o título da aula de hoje é Um Filme Chamado Deus. Então vamos lá em Salmos 46. Vamos lá, Matheus. Vamos em Salmos 46. Eu vou ler para a gente o versículo 10. É incrível essa passagem. Salmos 46, 10. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Uau, é incrível essa escritura. E ela tem umas coisas muito particulares. Ela tem 3 palavras na primeira frase dela. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. E hoje, e nos dois próximos tempos de Boa Notícia, a gente vai ver sobre cada uma dessas palavras. E hoje a gente vai ver sobre pare de lutar. Deus falou para eles, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Por que será que Deus falou isso? Deus simplesmente falou, parem de fazer o que vocês estão fazendo. Não muitas vezes, a vontade de Deus é que a gente se esforce, é que a gente trabalhe muito, é que a gente faça várias coisas, que a gente sirva a Deus. Mas às vezes pode ser hora de parar. Às vezes pode ser hora de parar, não porque a gente está servindo a Deus, mas porque a gente está servindo a Deus errado. Então, muitas vezes, a resposta para tudo que está acontecendo pode ser parar de fazer o que a gente está fazendo e recomeçar a fazer tudo de novo. E aí a gente vai recomeçar de novo. E aí vai recomeçar de novo. Uma hora Deus vai falar, para de lutar. Eu sou Deus. E, às vezes, até a nossa vida cristã inteira é uma mentira. Às vezes, nossa vida cristã inteira é uma mentira e Deus acaba falando pra gente, pare de lutar. Isso é um objeto de profunda reflexão nossa, a gente fazer. Então, pare de lutar. Mas para a gente parar de lutar, de fato, a gente precisa de algumas coisas. Então, hoje a gente vai sair decidido a parar de lutar e a tomar decisões. E a ver um filme
com Deus, ver o filme de Deus no cinema. Então a gente vai fazer essas 3 coisas hoje. Olha só, às vezes as pessoas não fazem ideia o que essas coisas têm a ver uma com a outra. Vai ver filme de Deus. Mas vamos lá em Marcos 10, Marcos 4. Vamos ver umas passagens de Marcos 4. Vamos lá. Bom, então. Em Marcos 4, a gente tem várias parábolas. Várias parábolas incríveis todas. E todas podem ajudar a gente. Na verdade, todas ajudam muito a gente. Ensinam muitas coisas. Mas a gente vai ver a parábola do grão de mostarda e a gente vai ver Jesus acalmando a tempestade também no barco. Mas vamos começar pela parábola do grão de mostarda. Vamos no versículo 30. Vamos ler a partir do 30. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Uau! Então, aqui tem tudo a ver com o que a gente vai ver hoje. Tudo a ver isso. Porque essa parábola é incrível, porque, olha só, uma semente de mostarda pequena pode se tornar uma árvore gigante. E algumas árvores de mostarda são incríveis porque em alguns lugares do mundo elas podem chegar a 6 metros de altura. Então, muitas vezes 6 metros de altura não pode parecer tão grande, mas é um grãozinho de mostarda que fica uma coisa muito grande. E ainda, olha só, no versículo 32, ele fala: com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Então, as aves, na verdade, nem alteram a árvore. As aves se abrigam na árvore. Então, a árvore é tão grande que ela faz isso. Ou seja, aves impuras, imundas, coisas que cercam o reino de Deus, essas coisas nem abalam o reino de Deus, de tão forte que ele pode ficar. Certo? Então, a nossa fé tem que ser essa, de saber que o reino de Deus é muito forte, de que as coisas imundas não abalam ele. Mas, para a gente começar, eu pergunto para nós, como que está a nossa esperança no reino de Deus? Como que está a sua esperança no reino de Deus? Como que está a sua fé no reino? Como que está a sua dependência com o reino de Deus? Você acha que não fazer parte do reino de Deus te deixa contente, te deixa acomodado? Ou será que no reino de Deus você está acomodado? Você não se incomoda com essas aves também imundas em volta? Você não incomoda às vezes de ser essa árvore? Será que a gente está sendo essa árvore, essa ave impura, na verdade? Então, são muitas dúvidas que isso causa. A gente saber que um pequeno grão vira uma árvore grande, que é o reino de Deus, isso pode causar muitas dúvidas na gente. Mas esse é o primeiro ponto de hoje. O tempo com Deus é esclarecedor. Esse é o nosso primeiro ponto. Tempo com Deus é esclarecedor. O que é um tempo com Deus? A gente usa chamar o tempo com Deus a hora do nosso dia que a gente ora a Deus e que a gente aprende de Deus. Basicamente, a gente fala e escuta de Deus, por esse tempo com Deus. A gente ora e lê a Bíblia, a gente medita na Bíblia. Se a gente vê do versículo 33 e 34, olha o que Jesus fala. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe anunciava a palavra. Tanto quando podiam receber, não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estavam a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Uau! Jesus a sós com eles, explicava tudo. Não ficava dúvida para eles. Então, na nossa vida, basicamente, todos os dias tem parábolas. Todos os dias acontecem essas coisas. Porque se a gente visse isso, do reino de Deus, ser um grão e virar uma árvore grande, talvez a gente nunca imaginaria que podia ser isso, que ele cresce de algo pequeno, ele surge de algo pequeno. Talvez a gente não podia nem imaginar isso, outras parábolas a gente não imaginar, mas Jesus explica. Por isso o nosso tempo com Deus é esclarecedor, porque é um momento a sós com Deus, é um tempo a sós com Jesus. E por isso ele é fundamental, ele é esclarecedor. A nossa vida é confusa, o dia a dia é confuso, as semanas são confusas, as nossas coisas, as nossas missões diárias são confusas. A rodoviária é confusa. Eu escutei a palavra rodoviária. A rodoviária é super confusa. Aeroporto é super confuso. Mas um tempo com Deus é esclarecedor. Imagina um tempo com Deus que faz você entender
o aeroporto, caso você entender Guarulhos, não sei, ou Congonhas. Uau. Ou você entende Viracopos. Ou você entende Viracopos. Ou você entende só de olhar o desenho de metrô de São Paulo. Você entende. Nossa, agora eu tô entendendo o metrô de São Paulo. Eu não sei, porque eu não entendo. Eu olho lá, pra mim é um monte de risco. A gente pode ir a 20 cultos por dia. Dá pra ir em 20 cultos por dia. Cada um tem 1 hora. Mas, geralmente o culto tem 1 hora, um pouco mais, dá pra ir. A gente pode estar em estudo bíblicos com outras pessoas. As pessoas podem nos ensinar. A gente pode ter vários tempos de boas notícias igual a esse. Esse tem 1 hora, dá pra gente ir em 20 tempos de boas notícias. Uau. A gente vai em um em cada igreja, em cada lugar do mundo, tem fuso horário diferente. A gente pode ir em cada um. Mas as coisas da nossa vida não vão ser respondidas nesses tempos. Essas parábolas não vão ser respondidas. Por isso, o tempo com Deus é esclarecedor. Se a gente for em outra escritura, se a gente for em Provérbios, rapidamente, se a gente for em Provérbios 2, é uma escritura que esclarece muito isso pra gente. Na hora que eu achar, vamos lá em Provérbios 2, eu vou ler pra gente a partir do versículo 1. Provérbios 2, versículo 1. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá como é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo que protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Uau! Basicamente o que? Resumindo, a sabedoria e o entendimento dá temor a Deus pra gente. E o fundamental é ter temor a Deus. Quando a gente quer entender o que está acontecendo, a gente ganha temor a Deus. Quando a gente entende essas parábolas. Jesus dava temor a Deus aos discípulos nesses momentos. Era isso que Jesus estava fazendo com eles. Eles estavam entendendo, eles estavam tendo fé, eles estavam criando respeito por Deus nesse momento. E a busca pela sabedoria é diária e vem com um prêmio incrível. Ela vem com temor e conhecimento de Deus. Só o Senhor vai dar sabedoria para a gente. Apenas Deus. E Ele tem a sabedoria necessária para entender essas parábolas, para entender as coisas da nossa vida. Então, a bagunça da nossa vida pode ser... A gente pode tentar entender ela por meio de conhecimentos humanos, mas não vai dar certo. A gente tem que entender ela com a sabedoria de Deus. Então, se você está estudando a Bíblia e está com dúvidas sobre o que você vai fazer, o que você precisa fazer, você tem que melhorar seu tempo com Deus. E aí você vai ter resposta. Muito bom. É basicamente a gente melhorar isso, a gente aproveitar isso. É basicamente a gente assistir esse filme com Deus. O nosso tempo com Deus é a sessão do cinema que a gente vai estar. Porque a gente vai se planejar. A gente vai estar como se estivesse numa sala escura, com uma tela IMAX, numa cadeira confortável. Uau. Onde você consegue colocar sua perna inteira sem ter que a cadeira da frente te comprimir, que é o que acontece comigo. Então, o tempo com Deus é isso. Vai ser esse momento marcante que você vai se esforçar para poder lembrar de todos os tempos com Deus. Então, basicamente, acordar mais cedo, ler mais, orar mais, buscar sabedoria, buscar entendimento. E se você já é discípulo, você não está mais estudando a Bíblia, você já estudou a Bíblia e está com dúvidas ainda, está com falta de fé. O desafio é o mesmo, é melhorar o tempo com Deus. E aproveitar esse filme com Deus, essa sessão do cinema. Porque o Covid está aí, a gente não pode ir no cinema, mas a gente tem esse cinema que vai estar para sempre, que é poder ter o tempo com Deus. E esse é o compromisso. Então, melhorar o tempo com Deus, ter listas de oração, lista de gratidão, coisas que a gente é grato todos os dias, coisas que a gente ora, orações impossíveis. Buscar no tempo com Deus o que a gente pode melhorar. E eu falo isso não é porque eu sou muito bom em tempo com Deus, não é por causa disso. É porque justamente quando começa a dificultar, é aí que fica difícil para mim. É aí que eu começo a vacilar. Semanas muito difíceis, às vezes eu não consigo acordar cedo. E aí eu não sei mais que hora eu vou poder ter esse tempo no meu dia. Porque eu não consigo mais. Por isso, o tempo com Deus é igual no cinema.
Tem que ser melhor que no cinema. É o planejamento, é o dia. Esse dia é o dia de assistir o filme com Deus. E esse dia é todos os dias. Então, bom tempo com Deus é igual no cinema. Tem foco total, celular desligado, atenção. E isso faz a gente parar de lutar. Isso é o início para parar de lutar. Basicamente, era isso que Deus queria que eles fizessem. Parem de lutar. Vocês têm que entender as coisas. E é isso que a gente também tem que fazer. E essa hora é valiosa para isso. Vamos para o segundo ponto. A gente lê agora o resto da história. Em Marcos 4. Vamos ver a partir do versículo 35, no segundo ponto, que é a luta começa, na verdade, a luta termina quando a fé começa. A luta termina quando a fé começa. A gente começou ali a parar de lutar, agora a gente vai parar de vez de lutar quando a fé começa. Vamos ver a partir do versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morremos? Uau! Jesus propôs uma travessia para eles irem para o lado oriental do Lago da Galileia. Ele era um local formado por montanhas em volta. E as montanhas e a depressão que formava ali o rio causava fortes tempestades ali, instantâneas. É a mesma coisa com o avião, as turbulências. Você passa por um lugar com muita montanha, muito relevo, geralmente o avião sempre vai ter uma turbulência forte. E a mesma coisa ali. E olha só, Jesus escolheu bem esse lugar. Talvez foi proposital para testar eles. E começou esse vendaval, e o que Jesus estava fazendo? Ele estava dormindo. Na verdade, para ele, ele sabia que isso não ia causar nada. Jesus estava calmo com essa situação toda. E olha o que eles ainda falam. Você não se importa, mestre, não te importas que morramos? Como assim? Que pergunta é essa para Jesus? Que tipo de pergunta é essa? Jesus, ele tinha tanta fé que ele sabia que nada ia acontecer. Ele sabia. Jesus sabia que Deus tinha muitas coisas para ele fazer ainda. Isso Jesus sabia. E pensa, quantas vezes as coisas começam a ficar difíceis e a gente já não acha isso? Que Deus não liga para nós. Né? Quantas vezes você já achou que Deus não liga para você? Quantas vezes você desesperou quando algo diferente aconteceu? Quantas vezes a gente vacila no tempo com Deus quando fica difícil? Basicamente a mesma coisa falar isso para Jesus. E você também tem muito a fazer com Deus. Assim como Jesus ainda tinha muito, ele ia continuar, ele sabia que o barco não ia afundar, ele sabia, é só uma tempestade. Jesus sabia já. A gente também tem muito a fazer por Deus. E não são essas coisas que vão derrubar a gente. Então, eu fico enjoado todas as vezes quando de barco. Teve uma vez que eu peguei uma balsa, eu fiquei enjoado de balsa. Então, provavelmente eu também ficaria igual a eles. E a gente fica todas as vezes igual a eles quando fica difícil. Mas vamos continuar lendo. A partir do versículo 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uau! Jesus tinha tanta fé aqui, né? Na verdade, ele podia fazer isso, né? Se ele tinha controle das coisas boas, ele também tem das coisas ruins. Ele podia parar a tempestade. Então, os milagres de Jesus mostram pra gente como que a fé é importante. Nesse momento, os discípulos já não tinham mais o que falar. A luta acabou nesse momento. No momento que Jesus para a tempestade, a fé deles começou. Nesse momento. E nesse momento, eles pararam de falar. Eles pararam de lutar. Basicamente. Então, pra gente é a mesma coisa. Quando a gente vê pessoas se arrependendo, quando a gente vê pessoas querendo se tornar discípulas, pessoas largando a impureza, quando a gente consegue vencer a impureza, quando a gente vê essas coisas, isso são milagres de Deus. Esses são os milagres de Jesus. Esse é o verdadeiro milagre. Uma pessoa sendo salva, uma pessoa buscando a Deus.
Isso é parar a tempestade hoje. E isso dá temor a Deus pra gente. Isso dá fé pra gente. E é isso que faz a gente parar de lutar. Apenas ver isso. Basicamente, a fé faz nós parar de lutar. Então, muitas vezes, a gente pode ter tempo com Deus, ótimos, mas o resto do dia, cadê a fé? Cadê a esperança das coisas? Por isso que a luta termina quando a fé começa, né? Porque se você está com dúvidas, se você não está em um bom momento, a luta vai começar a terminar quando a fé iniciar, né? E basicamente, a fé é o que a gente precisa para também ter um bom tempo com Deus. A gente pode ter bons tempos com Deus sem fé, mas com fé os tempos com Deus são melhores ainda, a gente sai muito mais grato. Então, tudo se inicia em nós. Tudo se inicia de nós. A mudança vai se iniciar de nós. Se a gente for em Romanos 4... Vamos em Romanos 4. Incrível essa outra escritura também. Se a gente for em Romanos 4, do versículo 18 ao 20, olha só isso, de fé também. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Então, Abraão é um exemplo para seguir nisso. Assim como Jesus também foi, Abraão também é um exemplo. Abraão não tinha nenhum motivo lógico para ter fé. E ele teve fé e aconteceu. E ele teve os filhos. A promessa de Deus se cumpriu. Abraão sabia que a promessa de Deus ia se cumprir. E essa é a fé que a gente tem que imitar, de saber que a fé vai se, que as coisas de Deus vão se cumprir. Então, os momentos de tempos com Deus é um momento que a gente se esforça muito no dia. Esse é o primeiro ponto. Tempos com Deus é esclarecedor. O tempo com Deus é esclarecedor. E aí está o desafio de hoje também, que é melhorar nosso tempo com Deus. Melhorar, a gente acordar mais cedo, a gente se planejar, fazer nosso tempo com Deus e no cinema. Ser a gente no cinema, na verdade, sabe? E ser tão marcante igual o filme. Ser tão marcante igual assistir, para quem foi assistir Vingadores, o último, que eu esqueci o nome. Ser tão marcante igual aquele filme foi. Ou quem foi assistir Titanic em 99. Deve ter sido muito marcante. Ou ainda quem foi assistir Avatar, o primeiro filme 3D. Com certeza esse filme foi marcante. Então tem que ser marcante, tem que ser muito mais marcante. E o segundo ponto, a luta termina quando a nossa fé começa. Então, o filme tá aí, né? A gente prestar atenção no filme, ser focado no filme é que a luta termina. Então assim a gente vai parar de lutar. Então esse é o desafio, a gente conseguir melhorar nosso tempo com Deus, a gente focar e vai ser esclarecedor. Então, estou muito animado com isso, com essas escrituras. Jesus anima a gente, Jesus parar as tempestades anima a gente. E a gente saber que a gente pode todos os dias ver um filme de Deus, todos os dias a gente vê essa sessão do cinema, é muito animador e dá muita esperança pra gente. Então, com isso, glória a Jesus. Amém. Uau, uma salva de palmas. Muito obrigado, Mateus. Que especial. Ainda mais para nós, que eu acredito que muitos de nós aqui somos fãs de cinema. O Messias, acredito que ele, tá muito grato por essa pregação, porque ele faz várias conexões com o filme, ele ama filmes. Eu também amo muito filmes, é algo que eu gosto muito. Eu fui muito em cinema e eu lembro de ter assistido Vingadores Ultimato no cinema e foi bem marcante, de fato. E essa associação do cinema com o relacionamento com Deus foi muito, muito profunda. Porque o cinema, de fato, é muito, muito marcante. E o que mais me chamou a atenção, né, é o primeiro ponto. Queria comentar rapidamente. Uau, que princípio é esse, né? Jesus, ele dizia por parábolas. É isso que falava em Marcos 4. Mas com seus discípulos, quando ele estava sós com eles, ele esclarecia tudo. Eu nunca pensei dessa forma. Nunca trouxe para os dias de hoje. E compreendi que quando eu estou a sós com Deus, é quando verdadeiramente eu entendo algo. Quando verdadeiramente... Eu posso ouvir uma pregação, acho que você está aqui e está entendendo tudo que a gente está falando, mas é preciso a sós com Deus, desbruçar
cada uma dessas escrituras, abri-las, vê-las e a sós com Deus. Quando você é um discípulo, é então onde Jesus te esclarece totalmente, né? Então isso foi muito especial, me animou muito. Aí nas escrituras, ter minhas leituras, minhas orações, com uma certeza de que vai ser marcante, porque naquele momento eu vou aprender algo que eu nunca aprendi antes. Jesus vai esclarecer para mim. Então, muito obrigado, Mateus. Fiquei bem inspirado mesmo. Poderia falar que acho que ainda o tempo da sua pregação só dos comentários, mas eu acredito que outras pessoas querem comentar também. Como a gente vai fazer? Queria pedir para todo mundo que quiser comentar, fazer a mesma coisa que a gente fez no tempo de boas notícias, levantar a mãozinha do aplicativo. E aí o Messias vai comentar para mim aqui quem que chamou, tá bom? Então, esse é o tempo para compartilhar comentários. Alguém? A Fabi. Legal, então, Fabi. Sim, obrigada. Nossa, muito bom, muito boa pregação, Mateus. Quero muito te agradecer de coração. Foi muito rico, assim, cada informação, cada escritura, e principalmente desse conceito, né, que você trouxe de um cinema. Porque eu lembro que ir ao cinema é algo que a gente coloca muita expectativa. Muitas vezes a gente pega longas filas, fica muitas horas esperando. E na maioria das vezes a gente não gosta de esperar, né? Mas é algo que a gente quer assistir muito, porque a gente tem grandes expectativas. Então eu refleti muito no meu tempo com Deus, sabe? Porque o primeiro ponto, né, fala o tempo com Deus é esclarecedor. E sim, né? Tem que ser um tempo melhor do que ir ao cinema, né? Porque desse tempo depende as decisões do meu dia, as decisões da minha vida e as decisões com Deus, né? E a palavra de Deus, sim, é um filme, né? E ele está com a gente nessa história, então me fez refletir muito sobre a minha hora que eu acordo, né, para ter mais tempo com Deus, como eu tenho feito o meu tempo com Deus. Nossa, foi muito enriquecedor para mim, cada palavra, cada escritura. Obrigada. Muito obrigado, Fabi. O seu comentário foi muito enriquecedor para mim. E agora eu vou pedir para Kati. Kati? Legal. Obrigada, Luiz. Obrigada. Legal, então a Débora vai comentar. Não, tá falando. Estão me ouvindo? Ué? Tá baixo. Mas segue, Kati. Mais alta, né? Sim. Tá muito baixo. Entendi. Então, vou me aproximar, né? Acho que agora sim tá melhor. Então, muito obrigada, Mateus, pela aula, né? Eu acho que eu nunca vi uma aula sobre tempo com Deus assim tão incrível, né? Uau. Eu amo cinema. Nossa, é assim, para mim o shopping só existe por causa do cinema. Eu só vou no shopping por causa do cinema. Então, nossa, que incrível de pensar, associar isso, né? O tempo com Deus como um cinema, né? Então, de fato, é algo que eu amo fazer. Então, nossa, eu estou muito animada para o meu cinema amanhã. Amém. Ouvimos você, Kati. Foi ótimo. Obrigado por falar sobre o quão especial é para você. Assim como o Messi gosta de cinema, a Kati gosta de cinema também. Acho que está numa competição aí muito, muito radical. Eu gosto bastante, mas não comparado a eles. Agora a Débora vai comentar. Legal, obrigada, Luiz. Obrigada, Matheus. Queria muito agradecer. Realmente foi muito inspirador. E eu achei especialmente, assim, minha mente explodiu no primeiro, né? No primeiro ponto, tempo com Deus esclarecedor. Esse insight eu achei incrível, que sim, Deus falava por parábolas, mas ele explicava a sós para os discípulos. E a gente tem esse privilégio todos os dias, assim, Jesus está do nosso lado todos os dias, né?
Então, achei muito legal e refletir sobre isso, né? Sobre o que você falou. E eu pensei que eu não posso depender de muletas espirituais. Então, eu não posso depender de aprender coisas com Deus em pregações, culto de mulheres, tempo de boas notícias, no culto de domingo, discipulado, mas me apegar e ter confiança no meu relacionamento com Deus, no meu tempo com Deus, né? Então, isso me animou muito, esse insight me animou de verdade. Eu queria muito agradecer. E a Cris quer comentar depois, Luiz. Então, tá? Agora a Cris, né? Beleza. Oi. Então, é o mesmo ponto que a Dé falou, né? Acho incrível, né? De pensar, né? O tempo de Deus é esclarecedor. Ó, o quanto que esse insight foi incrível. Sim, é verdade. E, nossa, fico pensando, né? Refletindo, né? Também aquela de Provérbios que faz você clamar, né? Da importância da gente também clamar para Deus, né? Pedir entendimento. Então, a importância da gente, no tempo com Deus, já pedir para ele, para que a gente possa entender, clamar por sabedoria, né? Então, quanto que isso é incrível, é especial. E eu fico pensando também, né? O tempo com Deus é o principal, né? E sim, eu vejo também, que nem disse, que nem a Dé falou, né? Que não podemos ver só as pregações ou o tempo discipulado, mas sim o tempo com Deus. O principal é o tempo com Deus, mas eu vejo o quanto que é importante também estar em reuniões, o quanto que isso é um complemento ao nosso tempo com Deus que tem no dia, né? Então, pensa quanto que o nosso tempo com Deus deve ser o mais rico e o quanto que cada coisa que a gente aprende um com o outro também é algo muito rico. Sim. É isso. Obrigado, Cris. Muito obrigado a todo mundo que comentou até agora. Agora, a última pessoa a comentar, não a última, não é algo imposto, né? Vai ser por conta de tempo. Mas se você ainda tem algo mais para comentar, coloca no chat, tá? A gente quer que todo mundo possa interagir, todo mundo possa compartilhar aprendizados e dessa reunião nós possamos sair mais próximos e maravilhados com Deus, tá? O último a comentar com a câmera e áudio vai ser o Lucas. Maravilha, obrigado, Matheus, pela aula de hoje. Obrigado também a todo mundo que comentou. Eu fiquei até pensando, caramba, tá todo mundo falando o que eu queria falar, eu vou falar o que agora? Mas, na verdade, tem uma coisa que eu queria falar, que é justamente a questão do cinema. Eu acho incrível o cinema, justamente por causa da imersão. Mas eu fiquei refletindo sobre quantas vezes eu deixei de ir no cinema porque eu me deixei levar por algum tipo de preocupação, seja financeira, seja a locomoção, né, que eu teria que ter para ir até o shopping, que não é nada, sei lá, pensando agora, melhor talvez não fosse tão difícil assim. E muitas vezes, de fato, eu perdi a chance de ir no cinema e perdi a chance de acompanhar um filme incrível que eu queria muito assistir e que muitas pessoas me recomendaram. Nunca assisti Vingadores, para vocês terem uma ideia, né? Mas sou muito fã de cinema. E aí esse que é o ponto. Como que eu comparo isso com o meu tempo com Deus, né? De fato, quantas vezes eu não tenho tornado menos prioritário meu tempo com Deus, ou melhor, me preparado menos, me planejado menos, e como isso tem afetado a minha vida de forma negativa. Justamente porque a luta termina quando a fé começa. E eu continuava insistindo em lutar, em correr atrás de tudo aquilo que eu acreditava ser maravilhoso para mim, e isso enfraquecia a minha fé, justamente por causa desse meu tempo com Deus, que estava cada vez sendo enfraquecido. Então, eu fiquei muito feliz, muito animado com essa aula, justamente porque me mostrou justamente esse ponto de o que eu tenho feito, ou como tem sido, ou como tem planejado esse meu cinema, esse filme incrível que é meu relacionamento com Deus. Então, gente, obrigado pelo comentário de todos, obrigado pela aula de hoje, Matheus, e obrigado por deixar eu falar aqui, porque eu adoro falar. Um abraço a todo mundo. Legal, então nós vamos ter mais um comentário que foi escrito no chat do Zoom, o comentário da Ana Lúcia Morales. Fala assim: concordo com todos. O tempo com Deus, no meu olhar, é como aquele filme, segundo a ideia do Matheus, no qual nós somos atores e atrizes que convivemos e compartilhamos com Deus, tanto os momentos bons quanto ruins, mas com a certeza absoluta de que Ele sempre estará conosco. Uau! Que comentário profundo. Obrigado, Ana. Sem dúvida, gente, essa pregação nos inspirou muito a podermos, como o Matheus falou, vivermos num filme com Deus.
né? Então, eu queria comentar rapidinho de um detalhe que eu faço nos meus tempos com Deus e queria pedir para você comentar também aí no chat o que não pode faltar no seu tempo com Deus. No meu caso, quando eu vou orar e ler a minha Bíblia de manhã, o que não pode faltar é café. Café é alguma coisa para comer. Então, é sempre o que eu faço no meu tempo com Deus. Mas talvez no seu caso é um pouco diferente. Talvez o que não pode faltar é não comer, né? Tá em jejum. Não vale Bíblia. Bíblia é óbvio que tem que ter, né? E, enfim, voz também. Ou não. Mas, enfim, esses são alguns comentários. Comenta o que não pode faltar no seu tempo com Deus, para que nós possamos estar conectados com o que nós temos passado com Deus nesses dias. E agora, eu quero dar os avisos da semana. Então, hoje é sexta-feira, dia 7 de maio. E depois de amanhã, dia 9 de maio, às 10 horas da manhã, nós vamos estar reunidos para um poderoso culto de domingo. Vai ser muito bom. Nós vamos poder novamente ouvir da palavra de Deus. Nós vamos também poder ouvir a respeito da ceia. E vai ser muito especial porque é Dia das Mães. Então, nada melhor do que nós estarmos reunidos no Dia das Mães com as nossas mães, mas também com a nossa família espiritual. Então, eu tenho muita convicção de que vai ser profundo para todos nós. Nós vamos poder nos encher de amor, que vem somente de Deus, e então podemos dar muito amor para as nossas mamães. E as mamães que vêm no culto também vão estar cheias de amor para dar para os seus filhos. Amém? Então, esse é o aviso desse domingo do nosso culto. Estejam conosco, vai ser às 10 horas, como eu comentei. Vai ser por esse mesmo link que nós estamos fazendo essa reunião aqui também. E para nós terminarmos nosso tempo de boas notícias, vamos ficar animados para cantar uma última canção. E essa canção vai ser com Messias. Amém. Vamos lá, família, então, para a nossa última canção. Mais uma vez, obrigado, Matheus. A música é A Missão. Eu tenho uma missão no meu coração, não vou falhar e cumprirei, mesmo que o preço seja minha vida, com minha vida pagarei. Eu tenho uma missão no meu coração, confiada pelo meu Senhor, hei de levar a todos os povos sua palavra de salvação, pois seu amor foi bem maior, morreu na cruz para me salvar. O que então impedirá? Neste mundo a missão, eu tenho uma missão no meu coração, não vou falhar e cumprirei, mesmo que o preço seja minha vida, com minha vida pagarei. Eu tenho uma missão no meu coração, confiada pelo meu Senhor, hei de levar a todos os povos sua palavra de salvação, pois seu amor foi bem maior, morreu na cruz para me salvar. O que então impedirá? Neste mundo a missão. Amém! Boa noite, família. Até domingo. Boa noite, família. Até domingo.